Arthur Duval se envolve em treta com Maurício Ricardo e marca debate com o cartunista. Entrevista do Danilo Gentili com Jair Bolsonaro é criticada e chamada de bizarra. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versosa. Mentira, galera, que mentira dele, vai ser apresentado por Matheus. Opa, gente, Matheus Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, eu já quero pedir pra você que está aí, deixar o seu gostei aqui embaixo pra ajudar o canal e não custa nada, né? E se inscrever caso ainda não esteja inscrito, assim você ficará por dentro de todas as notícias que postamos. Além disso, não se esqueça de seguir eu e o Daniel lá no Instagram, os links estão sempre aqui embaixo na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. O Mamãe Falei e o Maurício Ricardo voltaram a tretar. Dessa vez, o começo de tudo foi quando o Maurício Ricardo pegou um tweet do Arthur em que ele divulgava o vídeo, em que ele foi até uma manifestação contra os cortes na educação e acrescentou o seguinte: foi questionar tudo no dia 26 ou ficou só tomando pito do Nando Moura com cara de Madalena arrependida no quintal dele? O Arthur respondeu escrevendo o seguinte: você ainda não entendeu que eu tenho um lado? Não fica com ciúme. Faça um vídeo com você também, bora? Obviamente, o Maurício continuou, né, aquele nebista. Você não entende a hipocrisia do slogan que te elegeu? Que tal vamos questionar tudo que não for do meu lado? E o Arthur finalizou: para de odeio, bro. Vem me questionar então, tá com medo? Além disso, o Arthur tirou um print do primeiro tweet do Maurício e publicou em seu Instagram com a seguinte legenda: depois vai chorar que eu procuro treta, frouxo. Além disso, ele deixou o link de um vídeo que foi publicado no último dia 25 de maio de 2018. No último não, no penúltimo, peço até perdão. Onde ele comentou um pouco sobre o Maurício Ricardo. Vamos ver um trechinho desse vídeo, roda aí. Maurício Ricardo, pra quem não sabe, é um cartunista muito famoso, um chargista, acho que fala, né? Ele faz um excelente trabalho, eu já era fã do trabalho dele há muitos anos. Muito antes de ter ido YouTube e tudo, eu já acompanhava ele por outras plataformas. Depois que surgiu o YouTube, eu me inscrevi ali no canal dele, eu via ele falar algumas coisas, sempre achei ele um cara muito sensato, um cara muito bacana. Até que aí eu não posso deixar de falar da briga dele com o Nando Moura, cara, que aí eu vi assim, né, a briga que aconteceu. Não concordo com o processo que o Nando moveu, mas uma coisa me chamou muita atenção quando o Maurício Ricardo foi fazer o vídeo falando do Nando Moura. Ele falou o seguinte no começo do vídeo dele: eu não queria me envolver nessa briga, mas eu tenho que responder esse vídeo que me envolveram. Aí o que eu pensei? Nossa, o que falaram dele? O que colocaram ele na briga? E na verdade eu fui ver que o que aconteceu foi que ele pegou lá uma imagem do Nando Moura, pôs lá com o Hitler, etc. E não quero discutir esse mérito, tá? Mas a questão é que ele se envolveu na briga. Não é envolveram ele na briga. Ele se envolveu na briga. Então eu achei meio esquisito ele arrumar a briga e depois falar: não, me arrumaram a briga, e vir com aquele papo: ai não, porque não existe direita e esquerda. Eu já achei meio estranho. Ficou parecendo que é o seguinte: sabe aquela criança que bate na outra, provoca, tal, aí quando chega a professora: foi ele que começou, eu sou o santinho aqui. Pois bem, após essa publicação do Instagram, o Maurício Ricardo pistolou no Twitter e escreveu, hein? Olha o nível do ser humano. Saiu do Twitter e foi me chamar de frouxo no Instagram, rede que eu uso muito pouco e onde nunca discuto política. Dezenas de haters sujando minhas postagens de família. Na DM comigo foi um doce. Vamos debater sim, covarde. Até então, o debate entre os dois está marcado para o próximo domingo, às 9 horas da noite. No Twitter, houve mais treta entre os dois, mas acredita em mim, é extremamente irrelevante. No último dia 30 de maio, Danilo Gentili entrevistou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, a entrevista rendeu muitos comentários a respeito. O Henri Bugalho publicou um vídeo em seu canal criticando essa entrevista. No vídeo, intitulado como Danilo Gentili, a bizarra entrevista com Bolsonaro, a culpa é do PT. O Henri criticou vários pontos da entrevista. Vamos ver alguns trechinhos do vídeo que foi publicado por ele. Pode rodar. O Danilo Gentili entrevistou ontem o Bolsonaro no programa dele, de noite. E logo de cara, no começo dessa entrevista aí, o Gentili disse que o Bolsonaro foi o primeiro presidente que ele convidou, que já tinha convidado anteriormente em outros programas, ou mesmo de noite, outros presidentes, o Temer, o próprio Lula, e que o Bolsonaro tinha sido o primeiro dos presidentes a aceitar o convite para ser entrevistado.
O que me pareceu meio óbvio, se for pensar que ele tem feito aí um tour, tem feito um roteirozinho de entrevistas com emissoras chapa branca, com emissoras que estão defendendo o governo. Então ele tem ido no SBT, ele tem ido na Record, ou seja, o Bolsonaro tem usado agora a imprensa e a mídia favorável a ele para tentar reverter um pouco a imagem, tentar minimizar um pouco os estragos de um governo caótico e bagunçado que em pouquíssimos meses, em pouco menos de 6 meses, conseguiu destruir completamente o capital político, conseguiu índices históricos de perda de popularidade também. Nesse momento, as pessoas estão mais insatisfeitas com o governo do que estão satisfeitas. Então, em pouquíssimo tempo, o Bolsonaro conseguiu perder boa parte do apoio que o levou até a presidência. E agora é o momento de tentar reparar os estragos dessa represa prestes a desmoronar. Além disso, na entrevista, o Bolsonaro levantou a camisa e mostrou as cicatrizes devido ao que ocorreu no ano passado. Em relação a isso, o Henry chamou essa atitude de bizarra. Vamos ver ele comentando sobre isso. Roda aí. Em seguida, o Gentili pergunta para o Bolsonaro se ele mudou, né? Depois da facada, se depois de ser presidente, se houve alguma mudança na vida dele, no modo como ele é. E ele responde que por ser presidente ele já não pode falar as mesmas coisas que ele falava antes. Ele diz, continua a mesma pessoa. Ou seja, você pode esperar então que aquelas frases polêmicas do Bolsonaro, a diferença agora não é de mudança de perspectiva, não é mudança de ideia, não é mudança de conceito, não é mudança naquilo que ele pensa, mas apenas um autocontrole para não falar as besteiras típicas que foram que elegeram o Bolsonaro. As besteiras dele clássicas, as mitadas do Bolsonaro foram que elegeram o Bolsonaro, foi o que atraiu a população para ele, né? Uma parte da população pelo menos. E agora ele não pode falar isso porque algumas daquelas frases dele que ele dizia anteriormente podem ter repercussões muito maiores, consequências muito graves e até a perda do mandato, dependendo do que ele falar. O Danilo Gentili explorou muito a questão da facada do Bolsonaro. O Bolsonaro mostrou a facada, mostrou o corte da cirurgia, levantou a camisa para mostrar lá, né? Que é um pouco bizarro também, desnecessário. A gente já viu a barriga do Bolsonaro algumas vezes antes, não precisávamos ver de novo. Outro ponto comentado foi sobre a opinião do Bolsonaro sobre o Adélio Bispo. Além desses comentários, o Henry encontrou uma discordância na fala do presidente, já que ele fala que comentou sobre o caso com o Sérgio Moro há 1 ano e meio atrás, porém a facada ocorreu há 8 meses. Vamos ver o que ele falou. Roda aí. E o Bolsonaro também entrou na teoria conspiratória envolvendo o Adélio Bispo, associando o Adélio ao pessoal, mais uma vez, que é o que ele e os filhos fazem frequentemente nas redes sociais, né? Quem mandou o Adélio Bispo matar o Bolsonaro? E nesse ponto, ele contraria as investigações da Polícia Federal. O que o Bolsonaro está dizendo ao afirmar que o Adélio Bispo agiu em conluio com outras pessoas, que havia um plano organizado com outras pessoas, é afirmar que a Polícia Federal é incompetente. Porque a conclusão da Polícia Federal até agora, até o momento, é que o Adélio Bispo agiu sozinho. Eu vou deixar vocês na descrição aqui o link de uma reportagem da Exame, que diz o seguinte aqui, olha. PF informa a Bolsonaro que até agora, conclusão é que Adélio agiu sozinho. Ao continuar defendendo essa teoria conspiratória, ao continuar defendendo algo que não encontra respaldo nas investigações, o Bolsonaro está indiretamente chamando a Polícia Federal de incompetente ou de mentirosa. E depois o Danilo insiste nessa questão, né, dizendo que ele, como presidente, não teria como acelerar essas investigações e realmente tentar encontrar respostas se realmente havia outras pessoas, né? Por que ele não faz isso? E o Bolsonaro diz uma frase estranha aqui, diz uma frase um pouco, sabe, inesperada. Ele fala assim, estive com o Sérgio Moro há mais ou menos 1 ano e meio tratando desse assunto. Bolsonaro foi esfaqueado, gente, em setembro, ou seja, 8 meses atrás. Como é que o Bolsonaro estava tratando com o Sérgio Moro há 1 ano e meio sobre um assunto que nem havia ocorrido, sendo que o Moro nem estava envolvido nessa questão da investigação do Adélio? Como assim, 1 ano e meio atrás, tratando da facada? Que estranha essa história. Talvez seja um equívoco, mas, sinceramente, muito estranha essa frase do Bolsonaro aqui. E outra coisa também, outro detalhe, né? Recentemente a Justiça concluiu que o Adélio Bispo tem transtornos mentais e que é inimputável, então ele não pode ser condenado criminalmente, ele ficará preso mais para tratamento psiquiátrico. Bom, em todo caso, deixaremos o link do vídeo completo do Henry Bugalho aqui na descrição para que você possa estar assistindo na íntegra. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da entrevista dada pelo presidente ao Danilo Gentili? E sobre esse debate do Arthur com o Maurício Ricardo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Um agradecimento especial ao informante Mauro Silva, que colaborou conosco através do nosso grupo de informantes lá no Facebook.
A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!